Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Momento Coopera Podcast. Nessa edição, eu dividindo o microfone com o consultor da Coopera, Rogério Feller. Tudo bem, Feller? Tudo ótimo. Mais uma edição para contarmos histórias de cooperados, para inspirar a sua vida, para inspirar a sua jornada. E, Feller, qual mês que esse podcast está sendo gravado e está indo ao ar? Mês de outubro, mês que se comemora o Dia da Criança, mês que se comemora o Dia da Nossa Senhora Aparecida, né? E também os professores. Verdade, um mês bem especial. Muito especial. E especial também porque aqui no Momento Coopera Podcast ele também está rosa. Embora o Outubro Rosa seja uma das campanhas mais conhecidas no mundo todo, ele sempre merece mais espaço, ele sempre merece ser mais abordado. Ainda mais quando a gente aborda a pauta do Outubro Rosa, acompanhada de histórias de mulheres de fibra, de mulheres guerreiras que enfrentaram ou enfrentam a doença. E são essas histórias para inspirar, para orientar e para alertar você que a gente está trazendo hoje, histórias de cooperada, colaboradora da Coopera, aqui para a nossa edição. Quem são as nossas convidadas, Feller? Temos uma grande satisfação de receber aqui hoje, para um bate-papo muito interessante, a Estela, pessoa que é muito envolvida com voluntariado, contadora da Coopera. Depois, obviamente, ela vai se apresentar bem melhor. A Sigrid, uma grande educadora, participa das mulheres cooperativistas, então tem um envolvimento também bastante grande com o cooperativismo. Sejam bem-vindas. Bem-vindas. A gente está muito feliz que vocês aceitaram o nosso convite, né? Reforço isso e reforço o quanto é importante que mulheres tenham coragem de falar sobre esse assunto, embora ele não seja um assunto leve, embora ele seja um assunto doloroso em vários aspectos, mas é um assunto necessário e quando mulheres falam sobre isso, elas ajudam e inspiram outras mulheres que estão passando ou podem vir a passar pela mesma situação. E aí nós queremos começar essa conversa conhecendo um pouquinho mais sobre cada uma de vocês. Feller apresentou cada uma, mas vamos dar uma aprofundadinha antes da gente falar efetivamente do Outubro Rosa, né, do processo de tratamento, de descoberta do câncer de mama que aconteceu na vida de cada uma de vocês, mas vamos conhecê-las melhor. Feller falou, Estela, contadora da Coopera. Há quanto tempo, Estela? Então, eu estou contadora da Coopera há 20 anos, 21 anos por aí. E como colaboradora da Coopera já há 33 anos. Entrei lá em 1990, então faz muito tempo, eu era muito novinha na época, né? Enfim, estou lá até hoje, né? Mas além, né, da Coopera, enfim, que é é meu único, né? Único emprego da vida, sempre foi ali onde eu estive, né? Mas o bacana disso tudo é o crescimento que a gente tem, né? Então, além de ser a contadora da Coopera, até por conta pela característica de contadora e tudo mais, a gente acaba sempre se aprofundando e ajudando em outras situações, né? Como o Feller também citou, a questão da parte do voluntariado, também com envolvimento com a PAI, que eu participei da diretoria. Antes disso também, sempre é onde as filhas estão envolvidas, tá no colégio, APP, na comunidade, CPCs, e assim vai indo, né? Então tem todo esse envolvimento da Estela como pessoa, né, contadora da Coopera, mas também com todo o envolvimento na comunidade, diversas instituições que a gente atua também. Importante, a Estela citou que ela está contadora há 21 anos. 20 anos. 20. Foi exatamente quando eu cheguei na cooperativa, né? O gerente que estava na época, ele tinha duas funções. Ele era gerente e era contador, né? E quando eu cheguei, eu disse, não, ou você é gerente ou você é contador. Ter duas funções, não... Eu tenho um modo de trabalhar que eu acho que não é legal. E aí a gente convidou a Estela, junto com o Carly, obviamente, né? E ela prontamente aceitou, e aí... E deu certo. Muito certo. Muito certo, 20 anos, que trajetória bonita. Mas você falou da Estela contadora e diz muito sobre você também, essa trajetória em causas do associativismo. Mas mora em Forquilinha, filhas, marido,
um pouquinho sobre a tua constituição familiar, sobre onde mora. Moro em Forquilinha, né? Na comunidade lá do bairro Santa Isabel. Estou casada com o Lei, vou se chamar, porque é Vanderlei, mas eu gosto de chamar de Lei, né? Do Lei, meu esposo. Tenho 2 filhas, Júlia com 21 anos, a Luísa com 16. E, enfim, sempre morei na Forquilinha, né? Sempre atuei na Forquilinha também. E a gente tem essa constituição da família também, aonde já vem de berço, né? A parte religiosa, então, onde a gente sempre teve um vínculo muito grande com a igreja também. Então, as minhas filhas hoje, ambas são acólitas também na igreja, que é uma função lá de ajudar a servir o padre no altar, né? E a gente tem essa participação. A gente não consegue também, assim, se as minhas filhas estão fazendo aquela tal atividade, eu e meu esposo ficarmos cada um no seu cantinho e não acompanhar, né? Então, a gente é muito ligado em tudo, né? Então, o ano que vem, uma está se formando no terceirão, a outra vai estar se formando na faculdade também como contadora, por opção, não porque a mãe assim induziu, mas foi uma escolha dela também. E já está aí chegando na formatura, passa muito rápido também, né? Muito bom. E Sigrid, conhecendo um pouquinho mais sobre você também de Forquilinha. Também de Forquilinha. Nasci na Santa Isabel também, mas atualmente eu moro no centro de Forquilinha, né? Nós somos em 4 filhos, né? E eu sou gêmeas com outra. Tenho uma irmã mais velha, tenho uma irmã gêmeas, só que ela é loira, ela não é morena. E tenho um irmão que é o mais novo, né? A minha carreira era professora, era porque hoje eu sou aposentada, né? Fui efetiva tanto da prefeitura como no estado, então, né? As duas, no município com até o 5º ano, geralmente era a turma que eu trabalhava, e no estado eu trabalhava com ensino médio, literatura. Dei algumas aulas de inglês, mas praticamente toda a carreira foi a literatura. Sou casada com o Anivaldo, temos 2 filhas, a Lara com 28, a Sofia com 18, né? A Lara, ela é mestre ela fez odontologia, então ela é mestre em implantodontia, né? Fazendo doutorado agora. E a Sofia fazendo pré-vestibular para medicina. E, assim, como diz a Estela, né? O fruto nunca cai muito longe do pé. A Lara já está dando aula, né? Com o mestrado dela, já está dando algumas aulas dentro da implantodontia. Que legal. A gente vê essas crianças que a gente viu crescerem e com 28 anos fazendo doutorado. É um choque. Preciso dividir A Carol praticamente estudou junto com Eu acho que ela estudava com o seu filho. Com o André. Com o André. Ela no ensino fundamental ali até o... Mas na graduação, que a Carol também fez dentista. Será que elas não estudaram junto? Ela estudou na Unesc? Sim, ela fez na Unesc, só agora um mestrado e o doutorado que ela está fazendo na UFSC. Pode ser que eles estudaram juntas, então. Pode ser. E Sigrid, você agora mais recentemente, até o Feller, quando te apresentou, falou isso, você está participando do Mulheres Cooperativistas agora mais recentemente. Sim. Como é que está sendo essa experiência? É maravilhoso, assim, porque muitas pessoas, né, que trabalharam comigo, disseram assim, mas tu te aposentou, tu ficou em casa, tu não quis voltar, pegar uma turma. Eu disse, não, o meu tempo de dar aula foi, agora eu quero um tempo para mim, né? Então, assim, as mulheres cooperadas trouxeram conhecimentos. Eu acho que não importa a idade, né, sempre tem conhecimentos, tem palestras, tem convivência com outras pessoas. Então, assim, é maravilhoso fazer parte da Mulheres Cooperadas. Esse ano você foi para Florianópolis? Sim, fui para Florianópolis. É muito bonito lá, muito. Né? É especial, né? Especial. Nossa. O encontro das mulheres cooperativistas do Estado. Nossa, fantástico. Foi muito interessante. As palestras que tiveram lá, as convivências, né? Foi, assim,
maravilhosos. E a cooperativa precisa, né, de mulheres como a Sigrid, fortes, inteligentes, dispostas, que venham para somar enquanto lideranças cooperativistas. Né? Com certeza, disseminar o cooperativismo Isso. é fantástico, né? Porque é uma filosofia de vida inclusiva, que distribui renda, então tem que ser muito bem divulgado. E a Sigrid, obviamente, é uma pessoa fantástica, né? Tem um relacionamento muito grande, né? Então pode contribuir bastante. Sim. E também precisa ser muito bem divulgado a pauta câncer de mama, que é a pauta central da nossa conversa aqui dessa edição do podcast. Stella, como você descobriu que tinha câncer de mama? Qual foi a tua reação inicial? A minha descoberta ela foi por coincidência, né, no mês de outubro, que é o mês ao qual é voltado mais para essa questão de conscientização, prevenção, mas na realidade eu fui para fazer meu exame de rotina normal. Estava ali com uma brecha ali na agenda, uma folga, já vou fazer meus exames de rotina, e que eu teria até o final do ano, disse que seria só em dezembro para dar o tal do, a cada 12 meses fazer preventivo e tudo mais, né? E resolvi fazer, estava bem, e sempre já o meu médico dava mamografia e ultrassom. Na hora do ultrassom, que daí, na mama esquerda, que foi onde eu tive o problema, né, enfim, demorou um pouquinho mais, ficou ali enrolando, já fiquei meio assim, o que está acontecendo, mas daí ele disse, não te preocupa, tal, mas vamos pedir uma ressonância para bem de a gente, né, investigar melhor, tal. Aí foi uma sequência, uma semana seguinte, uma sequência toda de bateria de exames e tudo mais, né, de uma simples consulta de rotina, eu saí com esse pacotinho, né? Depois de uma semana toda fazendo exame, repetindo, fazendo e repetindo, tal, veio essa notícia, exatamente daí, isso já tinha passado alguns dias, que foi mais para o final de novembro, então no dia de outubro, desculpa, no final, então, foi no dia 1º de novembro, uma sexta-feira, que eu recebi, então, realmente o diagnóstico é a palavra que vem assim, você está com câncer de mama. Então, naquela hora é algo assim que a gente fica, a palavra câncer, né? Ela já vem como uma facada, como uma sentença de morte, assim, parece, né? Tu mesmo já te vê, meu Deus, como assim? Até porque eu estava muito bem. Eu estava bem, eu não estava sentindo nada, então, de repente, eu vou lá, faço o exame, alguém olha para ti e diz, tá com câncer de mama. Mas como assim? Então, assim, a gente perde o chão, literalmente, sabe? É uma coisa assim de sair, como a gente faz tudo em Criciúma, até chegar em Forquilinha, foi assim, passou filme na cabeça, né? Eu e meu esposo juntos, acho que a gente não falou uma palavra de Criciúma até Forquilinha para tentar absorver, tá, né? O que está acontecendo realmente, né? Então, foi assim, dizer que foi fácil, não foi, porque a gente já se enxerga assim no caixão, tu te enxerga numa finitude, diz, acabou, né? Acabou tudo, né? Acabou, tô com câncer, né? Então, fácil não é. Não é mesmo, assim, bem, ainda mais por eu não fui atrás de procurar, não foi assim, tô sentindo alguma coisinha, às vezes acontece, alguma mulher, tô com, né, vou lá ver, né? Não, eu fui fazer meu preventivo para dizer, beleza, tá tudo certinho, segue a vida, né? E desenrolou tudo isso. E o seu... Giovana, tem um detalhe, talvez a Stella não vai lembrar, mas nós estávamos em semana de CIPAT, lá na Coopera. E nós fazíamos alguma coisa da CIPAT ali onde é a garagem dos caminhões. E eu cheguei e perguntei para a Stella, Stella, o que está acontecendo contigo? Tu está sumindo? Ela não sabia. Disse, estou me cuidando. Beleza, estou se cuidando, né? E aí passou, acho que, sei lá, uma semana, 15 dias, foi quando tu Não, me lembro muito bem disso, o diagnóstico, porque, né? Justo, até as meninas lá da Coopera lá brincaram assim, mas isso foi lá tipo assim para maio ou junho, elas fizeram uma brincadeira assim, vou ver quem é que perde mais peso no mês aqui, não sei o quê. E eu não entrei na brincadeira, eu fui a pessoa que fiz as anotações, o peso delas antes, o peso delas depois, tal. Só que eu fui a que mais perdi, sem estar na brincadeira, e realmente eu estava assim, emagrecendo, então foi o único link, da Fera lembrou isso, algo assim, mas tu não estava sentindo nada, não estava sentindo nada, então a única coisa que eu relacionei foi, mas eu perdi tanto peso, né, então foi a perda do peso.
Olha Foi a só. única coisa relacionada de que então estava ali já alguma coisa me consumindo. E realmente eu estava, como diz o Feller, sumindo, emagrecendo, não é? Da mulher que começa a Uhum. emagrecer, acha que está arrasando, né? Uhum. Mas por trás de um emagrecimento repentino e contínuo, sem tu estar fazendo uma dieta, um cuidado, digamos, diferente da tua alimentação, já era um sinal que eu não havia, digamos, né, Uhum. observado, né? Não linkei. O médico associou essa perda de peso com... Depois, claro, né, eu conversando com o mastologista, com o oncologista, e óbvio que daí vem isso, né? Daí remete, né? Mas eu até então não tinha nenhum link com essa emagrecimento repentino, né? E tem tudo a ver, né? Uma das principais causas é essa, né? O emagrecimento. E Sigrid, no caso da Estela, foi num exame de rotina, no seu, a descoberta também foi da mesma forma? Também foi. Eu fui fazer os meus exames preventivos, que eu fazia todo ano, e o médico olhou lá na minha ficha e disse, faz 1 ano e meio que você não fez mais a mamografia. Vamos fazer? Aí, e ele sempre deu a mamografia e o ultrassom. Aí eu fiz a mamografia, fiz ultrassom. Durante o ultrassom, a médica disse assim, você vai ter que voltar ao teu médico e pedir uma biópsia, porque tem algo aqui. Aí tá, daí eu voltei, levei os exames para o meu ginecologista e ele me deu a requisição e ele até indicou, faça a biópsia com tal médica e depois não precisa nem trazer aqui para mim. Você já leva, aí ele me deu 2 nomes de mastologista e leva direto nesses 2 aqui. Aí marquei a consulta, levei o resultado e aonde que eu tive... Só que assim, eu sempre fiz os meus exames e eu sempre não queria tirar o meu marido do serviço. Eu vou, faço, resolvo, sempre fui assim. E aí, não conversei com a médica, ela assim, quinta-feira que vem, era numa quarta, na próxima semana, eu disse, não posso. Eu disse, como? Em 1 semana, eu tenho que resolver minhas coisas. Ela disse, não tem que resolver, tem que resolver a tua vida. Eu disse, não, porque eu tinha marcado para o outro final de semana, aniversário da minha menina, que ela ia fazer 7 anos. Tinha marcado já uma festinha. E como sendo professora, eu tinha que deixar tudo organizado, porque como foi início de junho, julho, né, até faz os exames e tal, eu estava no mês de julho. Eu disse, não, eu tenho que deixar tudo organizado, porque daí vem as férias, né, os meus alunos, ele já vai estar com a nota do bimestre pronta, e aí, a partir do próximo bimestre, o professor já pode pegar assim. Aí ela assim, não, porque não sei o que. Aí ela assim, te dou um máximo 15 dias para fazer cirurgia. Porque o diagnóstico foi em 2012, né? O primeiro diagnóstico. E então eu fiquei assim, apavorada, né? Mas foi indo, deu tudo certo. Aí eu não sei se eu já falo do segundo, né? Na verdade, eu acho que dá até pra gente continuar nessa linha, porque teu primeiro diagnóstico foi em 2012, aí houve todo o tratamento. Sim, fiz todo o tratamento. Então, a médica oncologista, ela tinha dado o prognóstico, porque assim, no ultrassom deu 3 centímetros, e o médico não acreditava que um ano e meio antes não tinha nada na mama. De repente, aparecer 3 centímetros poderia ser uma coisa muito rápida. Então, por isso que ela queria essa pressa de fazer a cirurgia. Então, ela me deu no máximo 15 dias. Aí, quando veio o resultado da cirurgia, do quadrante, que é chamado, né? Foi tirado só uma parte da mama. Veio o resultado que era 2 centímetros de fibrose e 1 centímetro de câncer, né? Então, até a minha mastologista disse, nossa, ela foi certeira,
Porque se ela tirasse um pouquinho do lado, ia dar só fibrose, não ia dar câncer, né? Então, fiz todo o tratamento. Aí a minha oncologista me encaminhou para um médico em Porto Alegre, porque na época eu tinha 43 anos, e ela ficou na dúvida se ela fazia as químio ou não, porque era só 1 centímetro. E às vezes 1 centímetro eles não fazem. Aí ela me encaminhou para um médico, né, que seria um bambambam em Porto Alegre, né? E aí ele disse, não, pela idade, tu vai fazer a quimioterapia. Aí eu fiz 8 sessões de químio e 30 de rádio, né? Então, aí eu fiz depois os 5 anos, né, um medicamento. E quando chegou, eu terminei em maio. Quando chegou em outubro, eu fui fazendo os meus exames, que eu fazia de 6 em 6 meses, né? Na cicatriz da primeira cirurgia, eles acharam assim que ela estava um pouco estranha. Aí foi feito um PET scan. No PET scan, o médico disse que como estava muito fibroso ali, não dava para identificar direito, mas ele aconselhava a fazer uma nova biópsia. Só que junto ele estaria com a médica, né? Assim, ele por telefone, ele conversava com a médica que fazia a biópsia, tentando indicar mais ou menos aonde ele achava que poderia ter. E foi aonde que, novamente, veio o resultado de 1 centímetro de câncer, né, na mama, todas elas na mama direita. Aí, novamente, passei pelo processo de mais 6 quimioterapia, a rádio, como já tinha sido feita, né? Então, esse processo, como teve uma reincidiva, eu tive que tirar toda a mama, né? Pegar o músculo das costas, que é chamado transversal, girar ele para frente para segurar a prótese, pegar um tecido das costas, colocar na frente e fazer toda a reconstrução. Então, e eu ainda estou em tratamento, tomando um medicamento que agora a minha mastologista falou que a indicação, né, pelos estudos e tal, a minha oncologista, ela disse que os estudos, ao invés de 5 anos, estão vindo estudos que a pessoa continue tomando medicamento por mais 7 ou 10 anos. Aí eu estou nessa luta, continuando a tomar o medicamento. E o período pelo qual você ainda tomará será de mais quantos anos, Sigrid? Tendo em vista esse prazo dado. Foi 2019 que eu comecei. Se for 5 anos, vai até 2024. Certo. 24, 25, por aí. E, Estela, a Sigrid dividiu nessa situação do tratamento que continua. O seu teve um ponto final em que ano? Não teve ponto final, eu ainda estou em tratamento. Porque como eu fui diagnosticada final de 2019, né, como a Sigrid já abriu todo o leque aqui, né, da explicação dela também. Então, em 2019 eu já iniciei a químio, porque também às vezes tem assim algumas mulheres, mas tu fez a cirurgia antes, a químio depois, como é que funciona isso? O que faz primeiro? Então, segundo o meu mastologista, conforme a situação, né, porque falando também de tamanho de tumor, né, a gente está falando aqui de questão de 10 meses. Em 10 meses, me apareceu um tumor de 4,9. Então, não era tão pequenininho assim. Perceptível em fazer toque, exame de toque? Provavelmente. Mas tu não fazia? Não fazia. Então, essa já é uma das situações que eu digo, gente, eu não fazia. Não vou mentir dizer que eu não. Vai lá no banho fazer o toque. Não, eu não tinha o costume de estar fazendo isso. Então, é importante, né, das mulheres estar fazendo isso também, né? Essa percepção do toque ali que poderia já ter visto antes. Mas desenvolveu nesses 10 meses o 4,9? Talvez lá no meu exame de 10 meses atrás, o ultrassom não foi bem visto, vai saber, né? Enfim.
Então, nessa continuidade ali, e pelo tamanho que estava o mastologista, disse, vamos optar. Na realidade, o que ele disse para mim, ó, o teu diagnóstico está aqui, tu fez a biópsia, porque naquela semana de tratamento que eu falei que eu fiz ali, então eu fiz uma ressonância, pediram para repetir a ressonância, para ter certeza do que estavam vindo, pediram, né, vendo ali, pediram a biópsia, daí na biópsia eu encaminhei para o laboratório, que ainda ia alguns dias para sair o resultado. Mas enfim, só com os exames de ressonância e ultrassom, o mastologista já disse, não, é fato, é isso, neoplasia maligna, ponto. O exame do laboratório ia dizer tipo, grau, tamanho, enfim, e o que fazer, né? Aonde era o que ia dar diretrizes para ele de dizer como que vai ser o teu tratamento. Então, vindo isso do laboratório, onde ele sentou e disse, vou te explicar certinho como é que é. O meu era o famoso luminal B, era hormonal. Então, ele disse, nós vamos optar por fazer químio primeiro. Então, eu fiz 4 sessões da químio vermelhinha, que a gente fala, que é a pior, aquela que faz de 15 em 15 dias, que me deixava na cama durante uns 4, 5 dias, até a gente se reerguer, por isso que eles fazem de 15 em 15, porque se eles te dão uma bombinha dessa ali, uma por semana, não tem como, a pessoa não aguenta. Eu fazia toda quarta, que era o dia dos meus protocolos, era na quarta-feira. Quarta eu fazia, quinta eu ficava super bem, dava um gás, assim, ficava louca, assim. Pegava bicicleta, ia caminhar, ficava bem malucona. Na sexta, caía de cama. Daí eu caía de cama sexta, sábado, domingo, segunda para terça-feira eu começava a virar gente de novo, como diz a mãe. Aí passava uma semaninha, daí sem a químio no corpo eu estava muito bem. Daí na semana seguinte vinha de novo. Então, assim foram as 4 vermelhinhas ali, que foram as piores. Depois eu fiz mais 12 das famosas branquinhas, que daí é uma por semana, já é mais tranquilo, a gente já não fica mais com aquela situação de cheiro de comida, de não poder, realmente tem isso, sabe? Eu nunca tive aquela situação assim, tu chegou em casa, de vomitar, ou coisa parecida, que antigamente tinha muito disso, né? Eu passava bem nesse sentido, eu só não conseguia me alimentar. O cheiro da comida realmente é trancado no quarto, sem sentir nada, assim, não dava. Até cheiro de marido das filhas, a gente joga, assim, não conseguia nem ver. E realmente, aquilo fazia mal, assim, para mim. Aí depois, nas brancas, eu já conseguia cozinhar, eu já estava melhor, assim, tranquilo. Só que a branquinha, eu fazia ela na quarta tarde, aí dava insônia. Olha só. Aí à noite eu não conseguia dormir. Daí eu ficava assim, meu Deus, não vou dormir, a noite é feita para dormir, não vou dormir. Então a primeira eu meio que pirei um pouquinho, assim, daí conversei com o oncologista, ele falou das composições, e a gente tomava uns antialérgicos antes de fazer toda o protocolo, porque talvez muitas não, né, que ouvem a gente falando que, mas a químio é o que é a químio, né? A químio nada mais é do que um monte de soro, vários soros, né? Toma primeiro um sorinho, depois mais um soro, depois vários soros, né? Então tu fica ali uma manhã toda ou uma tarde toda fazendo esses benditos soros, né? E um deles ali era o antialérgico, na fase dos branquinhos, das químios brancas. Então aquelas ali eu já passava bem e tal. Depois, então foi químio vermelhinha, químio branquinha, daí deixa o organismo descansar um pouco, desintoxicar de toda essa química, vai para cirurgia. Aí fui para cirurgia, então eu fiquei desde o dia 20 de novembro, foi a minha primeira químio, 20 de novembro de 2019, até 1º de abril de 20 eu fiquei fazendo químio, esse período todo. Entrou pandemia. Aí também foi uma loucura, porque, né, como eu trabalho na Coopera, a gente tem uma flexibilidade lá também, eles, assim, foram muito bacana comigo, inclusive a Giovana do RH foi, né, foi a pedido do Férer lá e do Valmir também na época, dizer, acompanha a Estela, então me acompanharam na primeira sessão, foi importante isso, porque a gente sempre podia ter um acompanhante ali, né, quando fazer, então a Giovana me acompanhou na primeira. Depois, nas próximas, eu tive a minha sogra, tive meu marido, a Regina, minha comadre também, que me deu um grande apoio, também me acompanhou. Aí, como tu citou, veio a pandemia, daí era nós e Deus, né? Tipo assim, quem ia levar só passava naquele estacionamento da Unimed, largava, não podia entrar, e lá para dentro a gente ia sozinho. No início ainda da pandemia, o pronto-socorro ali da Unimed, tinha bastante pessoas, porque o nosso acesso era via, eu, no caso, como tenho plano da Unimed, fiz as químios lá na Unimed, né?
Então tinha que passar pelo pronto-socorro. Daí, por conta de tudo que estava acontecendo, essa loucura toda, Mais eles esse medo, né? colocaram a gente para a entrada do laboratório. Aí a oncologista e mastologista deixava a gente pirado, né? Porque a tua imunidade é baixa, porque não sei o quê, e cuidado. E essa história de pandemia, de vírus, dentro de casa, a gente parecia que não conseguia nem olhar a janela fora, né? Com medo de pegar qualquer coisa. No começo né? foi uma incerteza com tudo, né? Foi muito ruim. Então, aí lá dentro também, a gente chegava, as enfermeiras, meu Deus, pareciam uns robôs, assim, elas eram tudo empacotadas, assim, pareciam uns astronautas, assim, das proteções que tinham que ter. Sim. Só que é interessante como a que vinha sempre trazer na hora da químio vermelha, vocês tinham que ver como é que a enfermeira, até hoje, assim, independente da pandemia, eles vêm todo revestido, a roupa deles, uma segurança por conta a gente não vê ali o envolvimento da medicação da químio vermelha. Tu chama ela de vermelhinha porque na hora que vem lá no caninho ali, em ti, ali na mangueirinha, ela é rosadinha, vermelhinha. Ela não pode pegar a luz, né? Claridade. Então ela vem um pacote, assim, um plástico por cima, bem rosa ou laranja, envolvida. Com proteção. Enfim, nessa continuidade de químios e tudo mais, aí foi lá em abril, desintoxica o corpo e tal. Final de abril eu fui para a cirurgia da mastectomia total da mama esquerda, mas não tive comprometimento de pele, de bico, ainda isso tudo, né, ficou, tem gente que tem que tirar tudo, enfim, conforme caso é caso, né, e mais retirada de linfonodos. Daí, com a aplicação da químio, realmente o meu tumor reduziu. Ele foi assim, mas bastante mesmo, assim. E no dia da cirurgia, daí eu tive que fazer um exame antes de ir para o hospital para a cirurgia, que é o tal do marcadores tumorais, para o médico saber certinho onde fazer a retirada e tal. E como eu também já havia ido para o braço, dos linfonodos também, na hora da retirada na cirurgia, o médico tira uma amostra, vamos dizer assim, manda para o laboratório, aí ali ainda deu um positivo. Daí é onde ele decide tirar mais, né, no contexto de tirar tudo que poderia ter alguma coisa positiva ainda. Então a cirurgia avançou para o braço também. Avançou também para a retirada de linfonodos, porque também estava positivo ali, e a químio ali não conseguiu retirar todos eles, assim, digamos, não é retirar, né, mas sim, fazer o efeito dela ali. Aí, então, depois, após essa retirada, a gente fica, claro, um tempo, né, até recuperar de tudo isso, cair em fisioterapia, depois, após fisioterapia, nas radioterapia, onde eu fiz 17 sessões de rádio também. Então, essa foi a minha sequência, né? Químio, cirurgia, fisioterapia e rádio. Talvez tenha outras mulheres que venham a descobrir, conforme a situação, vai de imediato para a cirurgia. E o teu tratamento... Eu fui assim, direto para a cirurgia. Pois é, ela já marcou de imediato, né? E no teu caso, o medicamento para o tratamento ainda você continua tomando por causa desse prazo que a Sigrid trouxe no caso. Essa medicação oral ali, que a gente chama de quimio oral, enfim, essa medicação hormonioterapia. Hormonioterapia, também assim chamada, eu comecei a tomar pós-cirurgia. E daí, o famoso 5 anos de recidiva, né? Os 5 anos de recidiva também eu perguntei para o mastologista e o oncologista, eu começo a contar quando? Quando eu descobri? Não, da partir da retirada. Fez a cirurgia em abril, é o abril de 20 que conta o tais 5 anos de recidiva. Stella e a Sigrid, vocês, pelo que vocês colocaram aí na cronologia, vocês não tinham 50 anos, eu acredito, na época. Vocês faziam reposição hormonal? Não. E tinha algum caso na família, assim, alguma coisa que seja hereditário, alguma coisa assim, não? Não, assim, eu não, né? Eu tinha 43 anos quando eu descobri a primeira vez, né? Então, assim... Eu tenho um caso de uma irmã do meu pai. Aí, alguns médicos dizem, mas por parte paterna não vale. Daí outro médico diz, não, mas tu é meio, então, né? Então, assim, tanto da família da minha mãe, como da família do meu pai, só teve uma irmã do meu pai e foi o mesmo caso do que o meu, né? Ele é hormonal, que é o carcinoma invasivo ducal, e foi mais ou menos na mesma época. Ela teve em 2011 e a reincidiva em 2017, né? Com a segunda, né, a reincidiva ali, a segunda, eu fiz todos uns exames,
né, foi mandado para os Estados Unidos, porque a minha oncologista, como eu falei antes, ela encaminhou para um médico em Porto Alegre, ele achou interessante, até porque eu tenho 2 filhas mulheres, né? Então, assim, para ver se realmente era, né, hereditário e tal, e não, veio comprovado que é hormonal. Certo. Mas, mesmo assim, né, quando as minhas meninas, né, vão ao ginecologista, elas vão com meus exames lá, que eu fiz o Mamagem na primeira vez, e o outro, que foi lá para os Estados Unidos, e assim, para elas estar conversando com as ginecologistas dela, essa que pode, quem sabe, né? A gente nunca sabe. Então, ela já tem toda um direcionamento, um direcionamento para aqui. Um caminho um pouco mais seguro de alguma forma. Isso. E no seu caso, Estela? Quase posso dizer que é a mesma situação assim da Sigrid, né? Respondendo essa pergunta de ter caso, né, na família. Não tinha nenhum, né? Parte de mãe, das irmãs, né? Do parentesco, tanto parte da mãe como por parte do pai. Mas na época também, porque essa linha de até onde que vai, até que aonde que ramifica isso, né? Daí o mastologista, eu comentei com ele também que eu havia uma irmã do meu pai também, que teve e que acabou falecendo de câncer de mama. Só que ainda era uma meia-irmã, era só os pais que são, não era da mesma mãe, no caso. Mas ele, coloca lá e anota lá nos relatórios e tal, porque eu também fiz essa coleta do exame de genética, também por a mesma situação da Sigrid, por ter filhas mulheres, então tem que examinar, ver se não é hormonal, fazer o teste de genética. Por que mandar para os Estados Unidos, né, Sigrid? Porque os Estados Unidos avalia muito mais genes do que no Brasil. Aqui no Brasil, na verdade, essa questão genética, pelo que o médico passou, eles não têm esse tipo de exame. Teve um caso famoso da Angelina Jolie em 2013, aproximadamente. Então, né? Inclusive, isso até na época eu comentei com o mastologista, ele disse, não, tu vai coletar assim, sabe, nós vamos mandar para os Estados Unidos, lá avalia, vai ser um exame bem mais aprofundado. Tá, se der positivo. Ele disse, se der positivo, eu já vou tirar outra mama tua também. Certo, que foi o que ela fez, a mastectomia dupla na época, né? Isso, dizer, daí é um caso de fazer, porque daí eu e se for negativo, dizer, não, negativo a gente não fala no assunto. Ele agora, sendo positivo, aí a tendência, como eu também tenho as 2 filhas mulheres, é também elas ficar no policiamento, e se fosse esse caso, realmente como ela fez ali, não, já vou tirar para evitar qualquer situação. E vamos lá, nos 2 casos, a gente tem um exemplo claro do quanto foi importante diagnosticar logo no início. Pensando nessa cronologia toda que vocês trouxeram da doença, foi crucial essa descoberta no começo? E pensando nisso, o que vocês dividiriam em termos de aprendizado desse processo com as mulheres que nos acompanham? Estela. Olha, eu te digo assim, para mim, como foi uma surpresa, né? Como eu falei, eu fui fazer o meu exame de rotina e saí com isso. E, às vezes eu sempre me pergunto assim, ou eu estava numa situação muito delicada, ou eu tive muita sorte, porque eu saindo do dia da biópsia que foi ali na URC com a doutora Alessandra, e ela foi muito querida assim no tratamento, fez as perguntas assim, sabe, de um modo muito suave, ela só não olhou para mim e disse assim, tu estás com câncer. Acho que a vontade era grande de falar, mas ela foi bem, ela disse, não vou, até que se faça biópsia e tal. Mas eu saindo dali, entregando o meu material no laboratório que ficava bem à frente, ela me perguntou, tu vai a algum mastologista e tal? Eu comentei que eu ia já havia ido lá em 2016, então na realidade fazia 3 anos que eu tinha ido no mastologista, que é o Dr. Eric, e eu estava em 2019. Ela, tá. E eu fui pro laboratório. E eu estava saindo do laboratório, o Dr. Eric me liga. Vem aqui agora, tal. Então, foi tudo muito rápido também, né? Além de ser o diagnosticado ali por ela. E parece que eu me senti muito amparada, sabe? Não sei se eles fazem isso com todo mundo ou foi uma sorte minha. Mas a doutora Alessandra, né? Eu saí ali, a gente está falando de quase 5 horas da tarde numa sexta-feira, onde tu imagina, eu não consigo nem consulta com ninguém, né? E ela ligou para ele e era tudo muito online. Eu cheguei lá e disse, doutora, ele disse, não, vem aqui agora, eu vou falar contigo. Eu disse, meu Deus, agora? Vou, né? Tô ali pertinho e tal. Disse, mas eu não tenho nada. Disse, não, já tá tudo aqui, porque online os médicos acabam tendo acesso a tudo, né?
Na semana seguinte já foi muito rápido todos os exames necessários para detectar tudo e verificar, enfim, tal. Então, de 1º de novembro a 20 de novembro, eu já comecei a químio. Sim. Não sei se isso é o normal em todas as situações, em todos os casos, de quem vai pelo SUS e tudo mais. Eu acredito que talvez fique um pouco mais complicado, né? Então, assim, sempre digo, acho que eu fui muito abençoada por essa sequência. E teve pessoas, assim, que chegaram para mim, né? Como a Sigrid comentou que ela foi para médico a Porto Alegre, até por sugestão da oncologista dela aqui, né? Por que tu não procura Florianópolis? Por que tu não procura Porto Alegre? Vai ver uma outra opinião. Eu estava com o diagnóstico que, não sei se eu ia para Floripa, eu ia ter um diagnóstico diferente, eu ia para Porto Alegre. Sim. E eu me senti tão acolhida, sabe? Tanto pelo Dr. Eric, o mastologista, como pelo Dr. Marcos, o oncologista, que eu tinha que simplesmente confiar nos dois e dizer, vamos lá, vamos enfrentar o tratamento. Então, assim, ó, é isso, é procurar. E quando eu ouço uma mulher dizer, já estou há 2 anos sem ir no preventivo, eu digo, meu Deus, vai, né? Vai. O anual, porque não espere, menos. No mínimo o preventivo, que é o anual, porque o esperar sentir algo, não é silencioso, né? É muito silencioso, quanto vê. 95% dos casos de câncer de mama, quando diagnosticados precocemente, eles têm, se ampliam muito em termos de chances de cura, de cura. Foi uma das perguntas que eu fiz para o oncologista ali na hora, que tu ainda está naquela, sem começar nada ainda do tratamento. Eu olhei para ele, eu acho que ele não gostou da minha pergunta, mas eu tive que fazer. Ele disse assim, doutor, qual é a minha chance? Aí ele olhou, deu uma risadinha, tipo assim, que pergunta, né, querida? Mas ele falou, olha, 75% a 80%. Eu digo, nossa, eu só tenho 25 ou 30 por minha conta, né? Conta de autoestima, conta de ficar bem, de enfrentar. Eu digo, bora lá, vamos lá. Vamos para a parte que a medicina manda e vamos para a minha parte que eu e Deus aqui, né? E nesse sentido também o teu diagnóstico precoce foi fundamental, né, Sigrid? Sim, foi muito fundamental. Assim, eu tenho uma prima que é casada com um médico e nós fomos, né, conversar com ele, que ele estava se formando em medicina. E aí a gente até comentou o que ele achava de procurar. Aí, porque a minha mastologista, a doutora Beatriz Altoff, e a oncologista, a doutora Tânia, até as duas são tias e sobrinhas, né? E aí, disse, não, você está em boas mãos, e elas também. Eu nunca esqueço que no dia que eu fui levar o resultado da cirurgia para saber se era os 3 centímetros ou 2, né? Aí ela me recebeu na porta, minha irmã, né? A Atlas estava comigo, e ela pegou e me abraçou assim, e logo eu vi que ela estava chorando, eu fiquei assim, porque dela assim, eu estou chorando de alegria, porque é 1 centímetro só, Sigrid, não é os 3. Eu disse, assim, já dá um alívio, né? Sim. Então, assim, ficou assim, né? A relação entre médico e paciente, né? Ela ficando contente, né? Por não ser tão grave, talvez, como a gente imaginava. E é isso que é importante. E assim, nós estava vindo para cá, e eu estava conversando com a Estela e dizendo como eles são pessoas, né? Ela tem os médicos dela, eu tenho os meus, e eles são assim muito atenciosos. Eu não tenho assim o que reclamar, né, da equipe médica que me atendeu. Eles são assim muito humanos, vamos dizer assim, né? Tanto é que até teve uma pessoa que conversou comigo e disse assim, nossa, tu vai com a doutora Tânia? Eu disse, eu vou. Daí ela disse, nossa, ela parece que a gente não vai num consultório médico, a gente vai num psicólogo, assim, porque ela não tem hora para terminar. É 1h30 de conversa, e ela vai conversando e vai anotando, e às vezes você vai falando sem... E nesses meios de outros assuntos, mas ela está ali, anotando alguma coisa. Porque eu imagino que o aspecto psicológico, o emocional, ele fique tão abalado quanto o físico. Eu queria até que vocês nos trouxessem assim, esse ponto, sabe? As reflexões que a doença, de alguma maneira,
proporcionou para vocês, trouxe para vocês, se prioridades de vida mudaram, o que mudou, não no aspecto físico, mas no aspecto emocional para a vida de vocês, a relação com o próprio corpo, a relação com a família, as prioridades, emocionalmente, o que muda antes e depois, ou antes e durante o processo de tratamento de uma doença como essa? Giovana, só para complementar, na mesma pergunta, a Estela comentou que foi do consultório para casa com lei e foram num completo silêncio. Mas como é que foi isso para contar para os familiares, contar para os amigos, colegas de trabalho? Como é que foi isso também? Falando especificamente da minha situação, né, naquela bendita sexta-feira, a gente chegou, eu não tinha ainda como, até porque hoje eu estou falando de 21 e 16, na época elas tinham, né, quase 4 anos menos que isso, né, então mas a primeira coisa que a gente teve que fazer foi falar com as filhas, porque a minha família, então, ali dentro daquela casa era eu, meu esposo e minhas 2 filhas, né? Então a gente contou para elas. Foi uma noite que é claro que ninguém dormiu, dificilmente, né? A gente fica, não tem como, assim, o psicológico tu vai para a cama chorando, levanta chorando e não dorme, né? No dia seguinte, assim, no sábado, eu disse, ó, na realidade eu chamei uma pessoa muito importante que vocês conhecem também, que é a Regina Tiscos, que é minha comadre, que teve situação parecida. Claro, não câncer de mama, um outro tipo de câncer, enfim, mas há 20 anos atrás, mais que isso. E eu só liguei para ela e disse, ó, preciso falar contigo. Daí ela disse, tá, vou aí, vou passar na tua casa, só vou dar uma buzinadinha, tu entra e tu não fala nada, porque eu vou precisar dirigir. Ela ainda brincou assim. E realmente aquilo foi muito bom para mim, porque eu saí com ela, a gente conversou por horas e horas assim, então me fortaleceu muito. Porque a Regina passou por uma situação, cara, se tu começar a lembrar, 20 anos atrás, como é que era 20 anos atrás um tratamento e como é que é hoje? Ela tinha que ir para Florianópolis, porque aqui não tinha nada disso. Então, tudo tinha que ir para lá, era tudo mais difícil, longe de família e longe de tudo, né? Ela super jovem, sem pessoas por perto, passando por uma situação similar. Crianças pequenas. As crianças pequenas. Eram pequenos, assim, muito demais, a conta precisando de toda a atenção, né? Então, no domingo, eu optei em fazer um café, chamei toda a minha família, né? Chamei meu pai, minha mãe, todos os meus irmãos, enfim, a família toda, irmãos, cunhados, nós, enfim. E ali eu expus isso para eles, porque o que a gente pode pedir, o que eles podem fazer pela gente é rezar, né? Eu pedi para eles, ó, a situação é essa, é fato, né? Palavra, câncer, maligno, tal, né? Que aquela palavra vem assim com maligno, vai morrer já, coitada, né? Enfim, já é uma visão que vem ali para todos. Então, assim, foi muito, sabe, difícil aquela hora de falar assim para a família toda, ó, estou com isso, vou ter que cuidar disso, né? Mas o que eles podem fazer é a oração, então foi o que eu coloquei ali, e daí eles também trouxeram, posso, eu não vou dizer espalhar, né, mas tipo assim, posso contar pro vizinho do lado ou pro outro, pedir oração, pedir ajuda, olha, quanto mais gente rezando para mim, melhor, porque eu vou ter que ir em busca do tratamento, da parte que a medicina traz, mas porém a parte espiritual, a parte religiosa é fundamental para a gente se manter em pé, né, porque fácil não é, nem um pouquinho. Mas se a gente resolver, a gente tem 2 opções, ou tu luta ou joga a toalha e definha. Né, para que também tudo tenha um efeito, tu tem que estar bem, né? Então, a família é fundamental no lado nessa questão de oração, de força e tudo mais. Então, nossa, mas é difícil, é muito difícil assim, essa parte do contar. Mas eu vou te dizer uma coisa assim, que tu sabe que em todos esses anos, como a Sigrid falou aqui, a gente era vizinha ali de infância, né? Morávamos todos próximos, ela conhece muito bem a minha família, né? O seu Euclides, a dona Odete, todos os meus irmãos, que a gente é em 7 irmãos. E como assim, os mais antigos, o meu pai, eu vou falar dele assim, né? Não é pessoa assim acostumada a te dar um abraço, um carinho, uma atenção, sabe? Assim, o jeito deles, né? Também não tiveram isso de vô, né? Dos meus avós, enfim. E eu posso dizer que nesse dia que eu contei para todos da família, foi um dia assim que
Uhum. Ai, não queria me emocionar, mas enfim. Foi o dia que meu pai me deu o abraço que eu nunca recebi em toda a minha vida, sabe. E dizer: "Nossa", sabe, contando e então aquilo mexeu muito comigo, assim, de saber que a Uhum. gente é amado, né, que tá ali, tem que ir em busca Uhum. do que eu necessitava ali, mas aquilo mexeu comigo, porque, pô, eu já tinha 36 anos de idade, né. Ah, minto, desculpa, não, 46 anos de idade, eu tô com 50. Então, pô, eu tive que fazer 46 anos para receber um abraço do meu pai, sabe, de carinho, de ca Uhum. então, assim, como é difícil isso, né. Sim. E Sigrid, no teu caso, foi contado também dessa mesma maneira como a Estela contou, assim, de uma maneira aberta ou foi Não, mais pouco a pouco? foi mais pouco a pouco. Foi assim, eu, como eu disse, porque eu sempre fui com pensamento positivo que não ia dar nada, né. Então eu fui sozinha no consultório e tal, e eu conversei com a médica, discuti com ela sobre a data da cirurgia e tal, né. E tudo bem, saí do consultório, tudo. Quando eu sentei no carro, eu desabei. Aí liguei para o meu marido, aí eu disse que era para mim ir junto contigo, não sei o quê. Eu disse: "Não, então fica ali que eu vou te buscar". Eu disse: "Não, eu vou embora sozinha". "Pode deixar, eu vou sozinha". "Mas tu não vai conseguir dirigir, não sei o quê". Eu disse: "Não, eu vou sozinha", né, e aí eu fui. Na ida, né, de Criciúma para Forquilinha, eu já liguei para a secretária de educação e disse: "Posso passar ali agora?" Daí ela disse: "Não, pode, o que que houve?" Eu disse: "Não, posso passar ali?" "Não, pode vir". Já fui lá, já disse para ela: Tal dia vai ser a cirurgia e tal, tal", assim, Já organizou, eu já poxa, fui de que Forquilinha a Criciúma coragem. organizando tudo, né. Aí, tá, passei na secretaria de educação, disse que ela tinha que arranjar alguém para ficar no meu Se lugar e vira. tal, né. Uhum. À noite, eu tinha que dar aula para o ensino médio, aí eu fui um pouco antes, uma das diretoras, a diretora adjunta é a minha irmã, era a minha irmã mais velha, aí ela disse: "Adris, posso falar contigo ali na tua sala?" Daí ela disse: "Não, vamos". Aí eu falei: "Adris, ó, recebi, vou ter que fazer a cirurgia, estou com câncer de mama". Ela ficou apavorada. Ficou assim. Eu disse dela assim: "Não, vai para casa". Eu disse: "Não, eu vim dar aula e eu vou dar aula até o dia da minha cirurgia, eu tenho que botar, organizar as coisas, deixar tudo certinho". Aí tá, daí eu encontrei com meu marido, a gente conversou, daí ele queria reunir as meninas para falar. Aí eu disse: "Não, porque a Lara está em processo de provas, né, que ela estava no terceirão. Vamos deixar para ela passar essa fase de prova, uns dias antes de fazer a cirurgia, nós temos 15 dias, aí a gente conta para ela". E nós ficamos, nós 2, né, aí a gente reuniu elas. Os meus pais estavam viajando na minha irmã, que mora em Maceió, que é gêmeas comigo. Aí quando eles chegaram, a gente contou para eles e tal. E assim, né, família é família, né, sempre assim: "Ah, tu precisa disso, eu vou junto". Sempre tive, assim, muito apoio. A família Uhum. acho que é a base, né. Sim. Assim, porque a minha tinha 7 anos, né, então tinha que deixar com alguém, né. E então, assim, eu tive muito apoio dos meus irmãos, né. Uhum. E Uhum, e a história de vocês, né, de luta, de fibra, o teu processo, né, de uhum. encarar, de manter em segredo até para não, né, prejudicar um momento delicado É. para sua filha, o quanto ouvir vocês, inspira e ensina. Agora, eu acho que seria importante vocês trazerem para mulheres que estão nos acompanhando e que estão passando ou podem vir a passar. Seria legal vocês deixarem um recado para essas mulheres a respeito, talvez, do maior aprendizado que esse processo da luta contra o câncer de mama trouxe para cada uma de vocês e o que vocês deixariam para mulheres que talvez não estão se cuidando como deveriam, que não estão olhando para si, que não estão se tratando como prioridade, porque mulher
prioriza marido, filho, cachorro, família, trabalho, e é muito comum a gente se colocar em segundo plano, terceiro, às vezes até quarto plano. Então, uma mensagem de vocês sobre se priorizar, sobre se cuidar e sobre aprendizado desse processo. Sigrid. Então, eu sempre, né, como antes a Estela falou, que tem pessoas, faz 2 anos que eu não fui num médico e tal. Aí, porque quem procura acha. Aí eu sempre respondo, quem procura acha e cura, né? Porque, né, eu estou nessa batalha desde, né, estou há 11 anos, né, nessa batalha, e não, eu acho que, graças a Deus, eu sempre descobri cedo o suficiente. Sempre era 1 centímetro. Sempre. Então, assim, isso é que me deu toda a força, né? E uma outra frase que a minha oncologista falou é que quando a gente foi começar a fazer as químios, ela disse assim, 2% vai ser o medicamento, 98% é a tua cabeça, é você. Então, o sucesso é só você. Então, assim, com isso, ela disse que era para mim me cuidar, né, nessa questão emocional. Então, assim, eu, graças a Deus, como antes você perguntou, né, eu, assim, tanto é que nas primeiras químio, depois de passar aqueles dias que a gente fica mais caída, né, o meu marido de manhã chegava e dizia assim, tu vai aonde hoje? Só para me saber aonde é que tu tá. Porque eu saía de casa, porque se tu ficar em casa ali, né, aquilo ali, tu vai, né, fica aquela... Então, eu ia para minha mãe, eu ia para um lugar, ela precisava ir para o mercado, eu me oferecia para levar ela no mercado. Então, assim, está em função, assim, de alguma coisa. Então, é uma questão, né, uma atividade, assim, extra, não tem? Tem que fazer isso, lá vou eu fazer. Tanto é que quando foi para fazer a rádio, eu perguntei para o médico assim, eu posso vir sozinho? Aí o médico disse, se a tua médica liberou que tu pode dirigir, não tem problema. Não, mas tem algum efeito colateral, como tem aqui? Não, só vem ali, é como bater um raio-x e pronto. Então tá. Então, assim, porque uma coisa que eu não queria ficar dependente de alguém ficar ali me esperando, né? Um tempão, porque era 30 dias, só que é de segunda a sexta, então esses 30 dias corridos, né? Sem contar sábado e domingo, vai quase para 2 meses. E ter sempre que depender de uma pessoa, a pessoa ter que manejar o seu, né, o seu dia a dia para estar à tua disposição. Então, e aí eu ia para a rádio, depois ia para o mercado, ia passear nas lojas, mas assim, para fazer alguma coisa, porque tu sabe que se tu ficar sozinha em casa... Reclusa, pensando, tu não vai ficar pensando coisas boas, né? Então, tu tem que abrir o teu leque de opções e... fazer o teu 98% que a médica falou. 98% que a médica falou. E você, né? Estela? Até esqueci qual era a pergunta que eu tinha feito. Sobre lição desse processo. Sobre a lição. Uma mensagem que você deixaria para as mulheres que estão passando ou que podem vir a passar. É realmente lição de tudo que você passou e ainda enfrenta. Eu acredito, assim, que para mim, assim, para a Estela, o que mais ela aprendeu com tudo isso é aprender a se cuidar mais, aprender a olhar mais para ela, mais para o seu interior. E como a gente fala também aqui muito do preventivo, do fazer o exame, da parte física, mas eu linko muito na questão de câncer, não só o de mama, como qualquer outra doença que a gente possa ter no nosso corpo, né, com a parte emocional, sabe? Então, eu acho assim, como foi importante no tratamento eu estar bem. Várias pessoas sempre passavam assim por mim, nossa, mas eu sempre tive tão bem, como tu faz para ficar assim?
Eu digo, tem que rezar bastante, tem que ter muita espiritualidade, tem que se ligar muito a Deus, tem que confiar muito. E também se cuidar nessa questão, na questão das emoções, parte emocional, como a Sigrid falou também. Então, assim, porque às vezes a gente deixa de falar alguma coisa para uma pessoa, ou uma pessoa fala uma coisa para ti que te magoa, tu fica com aquilo ali remoendo, e tu ficar remoendo algo faz mais mal para ti do que para o outro, né? Então, aprender a filtrar um pouco mais tudo isso, sabe? E cuidar, óbvio, né? Da parte, tem os preventivos, tem as precauções na parte da medicina. Mas e o teu psicológico? Como é que tu estás? Como é que tá o teu lado emocional? Então, tudo isso para mim é um link que faz muito, muito sentido, né? Com a parte das dores físicas. Eu me recordo muito, assim, a Sigrid estava falando da questão da rádio, né? A rádio, para mim, foi uma das partes mais fáceis, que eu digo assim, mais tranquilas de fazer. O problema é que ela só acontece em Criciúma, só tem no São José. Então, foi um local onde eu encontrei mais pessoas de diversos tipos de câncer, de diversos estágios. Então, aquilo ali me entristeceu muito, porque eu chegava ali e eu me sentia muito bem. Eu não me sentia uma pessoa doente. Eu sempre me sentia muito bem. E a rádio, ela é super simples, né? Como a Sigrid falou, a gente vai ali, 5 minutos na máquina, é mais tempo de vir, no nosso caso, sair de Forquilinha, vir até Criciúma, fazer e voltar, do que estar ali, né? No tempo do exame, que é muito rapidinho, né? Do tratamento ali da rádio. Só que assim, tu ver as pessoas, tu chegava ali, encontrava um senhorzinho ali com sondinha e tal, a gente batia um papinho, eu ainda tenho que fazer mais tantas, ele dizia, né? Daí, de repente, tu dava por falta daquela pessoa. Daí tu ficava imaginando, né? Cadê a pessoa, né? Onde é que tá? Então, ali para mim, foi uma fase assim. Então, como o psicológico da gente tem que estar melhor ainda, porque a gente passa por N situações, né? Mas uma que eu sempre cito, que até essa semana eu fiz uma postagem do Outubro Rosa no meu Instagram, e eu gosto de falar sobre isso, porque ali no balcão da rádio tem. Claro, o hospital é das irmãs, né? Tem uma Bíblia lá e tem várias lembrancinhas lá de pessoas que passaram, que venceram e trouxeram ali, né? Recordações e tal. E nesse último dia que eu fui fazer a minha rádio, eu abri a Bíblia e abri aleatório, assim, e caiu lá em Eclesiástico 38, que fala de médicos e medicina. Olha só. E eu digo, nossa. E eu li aquele texto, assim, não lembro ele na íntegra, mas uma das partes falava assim, que ao homem foi dado o poder da medicina, da cura, pela medicina, pela medicação. Então, confia no homem, mas confia em Deus. Busca em Deus também. Então, é essa junção. Tu ter a medicina à tua disposição, mas a medicina vem de quem, se não é de Deus? Mas é o médico que está ali como, né, a ferramenta sendo utilizado. Mas então, para mim, é a questão da fé, né? Da fé na cura, no procurar. Então, que quem passe por isso, né, que espero que ninguém passe, mas eventualmente, diariamente, isso tenha acontecido com inúmeras pessoas nesse momento, tem alguém sendo diagnosticado, infelizmente, né? Então, que busque isso, busque o fortalecimento da sua fé, que cuide muito da sua parte emocional. Olha, foi um programa de rever prioridades de vida, de refletir sobre como a gente tem se cuidado, olhado para a gente e também para a nossa saúde espiritual e emocional, esse equilíbrio possível, se é que é possível, entre todas as áreas da nossa vida. A história de vocês nos orgulha ter mulheres, né, tão próximas a nós, mulheres cooperadas, mulheres colaboradoras, com essa fibra, com essa resiliência, com essa força de viver e força de vontade. Nós temos que agradecer demais o depoimento de vocês. Foi Giovana, só para complementar também na questão de, como a Sigrid falou, da família, como é importante todo o apoio da família, né? Eu sempre lembro com muito carinho da minha sogra, né? A dona Valdete, que foi uma pessoa que ficou comigo nos períodos ali de mais necessidade, né? Das quimios, de cirurgia. E isso é importante também, que as pessoas, no momento que estiverem passando por isso, terem ao seu redor pessoas positivas. Não pessoas que te venham botar para baixo. Porque eu acredito que a Sigrid tem o mesmo sentimento meu, que é aquela, né, tu faz a químio,
depois de tanto tempo vai cair o cabelo, então já raspa o cabelo, fica careca. Ninguém é acostumado a ver ninguém careca por aí na rua, né? Não é comum, né? Mulher e tal. Então, assim, ó, e uma das coisas que a gente tem que administrar muito é o olhar do outro. O olhar da outra pessoa. Pra gente que está passando pelo tratamento, tu sente a pessoa te olhando com um julgamento de Pena. de pena, de dó, aquele ali tá passando. E esse pensamento, esse olhar é a coisa pior que Não, tem. eu sempre digo que a pior coisa, e tu sabe quem Olha tá te olhando que daquela ponto forma. interessante. E assim, ó, a questão do cabelo, não sei o quê, eu não tive, assim, porque uma hora começa a cair tanto. É o de menos, né? É o de menos. Tanto é que quando eu, assim, né, na primeira vez, eu quis fazer uma peruca. Então, fiz quase do mesmo modelo do que era o meu cabelo, tudo. E eu usava a peruca, só que no período da químio, naquelas reações, eu não conseguia ter. Então, eu usava os lenços e tal. Mas, assim, as minhas 2 filhas, elas quiseram ir comigo, foi, né? Daí eu já fui provar a peruca e ela já passou a 0 e coloquei a peruca e saí de lá com a peruca e parecia que eu não tinha. Já na segunda vez eu disse, eu não vou ficar, porque essa coisa aperta na cabeça. Aí eu resolvi. É quente. É quente, é tudo. Daí eu disse, não, eu vou usar o lenço mesmo. E então, assim, a pessoa assim, mas como é que tu tá? Não sei o quê. Muito bem. Eu sei, a minha resposta A sempre frase é sempre essa. Eu muito lembro bem. E as que a pessoas minha irmã mais perguntavam velha também muito. dizia assim, ó, quem pergunta como tu tá, eu digo, tá bem. Por mais que eu sei que tu tá lá na cama naqueles dias se recuperando, mas tá bem, tá bem. Porque essa energia que tem Essa que energia. circular, sabe? Ela tem que ser boa, ela tem que ser saudável, não pode ser uma energia de dó, de pena. Porque já a doença em si, ela já de alguma maneira, ela afeta a autoestima da mulher. Sim. Nossa. E aí quando você permite que o olhar externo, ele te fragilize ainda mais, você se fragiliza muito. Então se blindar é importante. E aí ter pessoas ao redor para te ajudar nesse processo de blindagem pessoas é muito importante. Que te apoiam. Nossa. Isso é muito bacana. E assim, talvez até pela questão do olhar dos outros, né? Que eu quis ter a peruca, até porque ia ter a formatura de terceirão da minha filha e tal, e eu não queria estar lá careca e tal. Eu fiz. Então, assim, para mim foi um grande presente quando eu tive que fazer a segunda cirurgia, que eu fiz a mastectomia, né? Total ali. E tu fica sem um mamilo. Então, tu olha para o espelho e tu vê aquele lado que tu não tens um mamilo. E aí, né? E eu fui para a internet, procura daqui, procura de lá, porque eu sabia que tem gente que faz. Não é uma tatuagem, eles chamam de pigmentação. Só que eu só encontrava em Florianópolis e tal, e um dia, não sei se tanta gente ficar procurando, apareceu para mim uma pessoa aqui em Criciúma, e eu marquei uma consulta com ela para ela fazer. E aí, ela fez tal, daí eu disse, e qual é o valor? Não, eu faço uma por mês, de graça. É tipo uma parte social que ela faz, né? Então, para as pessoas que têm essa questão do câncer de mama, ela faz. Uma por mês, ela faz. Eu me lembro gratuito. dessa história. Foi matéria, inclusive, nós abordamos em algum momento em televisão e rádio. E Muito assim, legal. para mim, nossa, eu chegava e mostrava para minhas irmãs, para minha mãe, para uma amiga, qualquer coisa, eu mostrava, porque assim, para mim, ela ficou tão perfeita, ela fez essa questão de dentro da área de artes, a profundeza e tal, que quem olha de longe não parece que não é uma tatuagem. Uma tatuagem, uma pigmentação. Mas olha, esse assunto, ele renderia Dá para ficar podcast horas, de 6 horas. Você aqui, não imagina, assim, como eu me senti melhor depois dessa... autoestima, né? É a autoestima, né? Porque... Tu sabe que falando na autoestima, na época como eu falei, eu fiz a primeira sessão dia 20 de novembro
e eu fiz outra próximo, ali a Coopera sempre faz um evento lá de encerramento de festa de final de ano para nós, ali início de dezembro ali. Então, eu já estava careca, eu não procurava ler muito sobre a história do câncer para eu não ficar pirando com aquilo, né? Se vou para o tratamento e pronto. Mas na questão do cabelo, eu tinha pesquisado, porque o meu cabelo, como tá aqui, era um pouco mais comprido só. Tantos dias após a segunda químio, começa a cair, tal. Vou ter que dar um jeito de raspar, tal. E na semana, daí eu já havia raspado, fui realmente, porque tu começa a sentir que cai de pouquinho, só antes de começar a acordar e ver ali que tá caindo de mechinha e tal, já vou lá raspar, que é o que tem que fazer, passar zero e pronto, né? E na semana da festa da Coopera, que eu já estava, né, afastada, tal, na certa todo mundo achando assim, nem vai aparecer na festa, né, porque tá fazendo químio, tá ruim e tal. Eu recebi um vídeo da minha sobrinha afilhada da Vanessa, que foi muito importante para mim. Ela mandou de uma menina, uma paulista, blogueira, famosinha e tal, novíssima, para baixo de 30 anos a idade dela, passando pela mesma situação. E mostrava ela, assim, nesse momento do cabelo, do tirar o cabelo ali. Também uma galega linda, bonita, assim, tal. E mostra ela meio que triste, tal, dela. Vai ela mesmo, raspa o cabelo dela e dá aquele tchancinho, aparece toda maquiada, linda, maravilhosa, careca, toda bonitona, com brincão. Eu disse, é isso aí. É isso que eu vou fazer também. É isso aí que eu vou fazer. E assim, eu cheguei lá na festa da Coopera. Comprei um vestido, que eu já tava magrela, porque daí a gente perde um monte de peso. Comprei um vestido, um brincão desse tamanho. Fui na maquiadora, se eu quero o cílio maior que tiver. E fui toda poderosa, careca, autoestima, acho que não cabia lá dentro do salão, assim. E é isso que a gente precisa, sabe? Buscar isso, assim. E era quente, era verão, usar peruca, nem pensar, né? Então é isso, perguntei pra minha família, você se importa? Às vezes, imagina, de ficar careca e tal, né? E aquilo pra mim acabou ficando natural, ficar careca, assim. Um estilo, foi um novo estilo de... Só à noite, como era verão e calor, daí ligava o ar-condicionado e não tinha como. Daí dá um gelinho assim, tem que botar uma touquinha pra dormir que era ruim. Mas fora isso, eu saía de boa, sabe? Porque assim, não é só o cabelo aqui, todos os pelos. Então, tu fica sem cílios, sem cílios. Então, se você não se maquiar, então, assim, era um costume que eu tinha. Parece assim, não tem nada, não tem sobrancelha, não tem cílios, não tem nada. Então, assim, para a pessoa te ver, tu tem que fazer, tem que pintar ali, senão não aparece. Né? Tem que passar um lápis preto por cima para fazer de conta que tem cílios, tu tem que passar um lápis na sobrancelha. Mas assim, porque senão realmente tu fica com aquela cara de doente, né? Porque tu não tem cílios, não tem sobrancelha, não tem nada. Então, fazendo essa parte, então, é muito importante essa parte de, né, de ver, porque eu não saía de casa sem passar um lápis, sem passar... Tanto que eu na época de pandemia, que daí veio a pandemia também, né? Um pouquinho antes, eu sei que a minha filha só quer saber, nós vamos fazer um curso de maquiagem. Porque daí isso, a autoestima, como tu falou, né? O que fazer? Porque sair de casa sem nada? Não, peraí. Vamos lá, então, como é importante essa questão da autoestima, do estar bem, né? Então, foi uma busca que eu fiz o cursinho, daí na semana seguinte veio o lockdown, não deu para sair de casa, o cursinho teve que ficar para se maquiar, para ficar em casa mesmo. Mas algo importante também, que eu me lembro da minha fase, era que em conjunto, né, com o meu tratamento, veio a questão da pandemia, que foi em março de 20 isso, né? E, nossa, eu pensava comigo, cara, eu tô com a neoplasia maligna, eu tô aqui me tratando de câncer, eu estou me tratando, eu estou com algo que tem tratamento. Estou consciente disso. E que tem uma cura, né? Dentro das possibilidades. E tinha gente morrendo ali dessa tal do dia para a noite. Da pandemia, né? Então, como a gente reflete sobre isso também? Não, peraí, eu tô bem, né? Eu tô muito bem. Porque tinha pessoas que não sabiam o que ia acontecer da sua vida. O senso de priorização, né? de vida, ele mudou para todo mundo durante a pandemia. E eu vou dizer que a gente enxerga... Para vocês a chave virou antes, né? Vira bem antes. Tu passa por uma situação dessa, tu enxerga tudo diferente, a tua visão sobre as coisas é diferente, tu já não discute por pouca coisa, tu já, tá tudo certo, não tem mais por que ficar discutindo com picuinha, a coisa tem que ser importante para ti perder o tempo para estar discutindo, sabe? Feller, abordamos o que era importante e o que era necessário?
Tivemos uma aula de primeira, né? São duas guerreiras aí que trouxeram seus depoimentos. A gente fica muito feliz de vê-las tão bem, né? Então, eu vejo a Estela todo dia, né? Mas a Sigrid eu não tenho esse privilégio, né? Mas que bom que vocês se recuperaram bem, estão ali, estão na ativa, né? Estão desenvolvendo as suas atividades e estão aí na sociedade na maior normalidade possível. Então, a gente fica muito contente com isso. E inspirando outras mulheres, que é o mais importante, com essa garra, porque isso é muito importante, né? Assim como outras mulheres inspiraram e apoiaram vocês lá no início, agora vocês já nesse momento, né, já podemos fazer apoiar e inspirar outras mulheres. Que bom. E que bom a gente poder usar o podcast do Momento Coopera para isso. Mulher, você que está nos acompanhando, além dessas histórias de vida, a gente reafirma: o segundo câncer mais comum entre mulheres no Brasil é o câncer de mama, fica atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Então aproveita esse mês de outubro para reforçar mamografia, preventivo, a se cuidar e a se tratar como prioridade, porque o diagnóstico precoce, ele muda e ele salva vidas. E é o momento da gente presentear as nossas participantes, é o mínimo que a gente pode fazer depois dessa aula, né, Feller? Isso é uma lembrança importante do nosso Momento Coopera, né? Sempre que se toma um cafezinho, se toma um chá, aí vai lembrar do podcast Sigrid, né? E a Estela, idem. Eu sei que a Estela gosta bastante de tomar café, tomar água. Chazinho. Ele falou que não era para mim tomar muito chá, que é broxante. Acho que é para ele, né? E eu sou avesso ao chá. A chá. Não dá, mas, enfim, uma lembrança aí do Momento Coopera, então a gente fica muito feliz de tê-las aqui. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite e a oportunidade, né, de poder estar contando a experiência que a gente passou. E que várias pessoas, né, passam, né, a seu preventivo, né, e com isso, né, todos os exames é importante, né, quanto antes, melhor. Muito obrigada pela sua atenção, cooperado, cooperada. Até uma próxima edição, muito em breve, do seu Momento Coopera.